Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi, prazer, seja bem-vindo ao canal. E pra quem já me conhece, muito obrigada por voltarem, sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, hoje nós vamos falar de livros. De vez em quando eu comento com vocês os livros que eu tô lendo, geralmente é nos vlogs, né, que eu mostro alguma coisinha ou outra. Mas hoje eu quis fazer um vídeo especificamente sobre livros pra vocês, então eu vou mostrar os últimos livros que eu li, que são livros que eu li agora na quarentena. E eu só reparei quando eu fui separar pra vocês que a gente tem uma boa variedade de livros aqui. A gente tem, tipo, poesia, peça de teatro de Shakespeare, a gente tem chiclete, então tem pra todos os gostos e eu vou falar tudo sem spoilers, então eu vou falar somente o necessário e o que não compromete a leitura de vocês, então podem assistir tranquilos esse vídeo. E também já fiz um tour pela minha estante mostrando todos os meus livros, então eu vou deixar o card pra vocês caso vocês queiram assistir. E é isso, vamos ao vídeo. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês é um livro que eu já comentei tanto em vlog quanto lá no Instagram, mas eu quis incluir neste vídeo porque eu acho que ele merece e eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu li a edição da editora Sextante, que tem 208 páginas, e eu li pelo Kindle. A Brené Brown, pra quem não conhece, é uma professora e pesquisadora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, e ela pesquisa há mais de 20 anos assuntos como vergonha, empatia, vulnerabilidade, coragem, e aí ela reuniu dados dessas pesquisas que ela fez e escreveu esse livro. Então é um livro que fala sobre vergonha e vulnerabilidade mais especificamente. Nessas pesquisas que ela fez, ela estudou muito sobre vergonha, sobre os motivos que levam a gente a sentir vergonha e sobre como isso afeta toda a nossa vida. Então como isso afeta as nossas carreiras, os nossos relacionamentos, as nossas relações com a gente mesmo, a nossa vida criativa. Então eu acho muito legal porque é um livro que fala sobre vulnerabilidade, mas não é um livro que fala sobre o ideal, sobre como a gente deve ser corajoso e vulnerável, mas sim o que leva a gente a não ser corajoso e vulnerável muitas vezes e qual é a causa disso. Então ela levanta várias questões muito interessantes sobre, por exemplo, qual a relação da vergonha que a gente sente com as expectativas que a sociedade tem em relação a gente, por exemplo, como isso é diferente no homem, como isso é diferente na mulher, quanto da nossa vergonha é realmente um problema, uma questão com a gente, com quem a gente é, e o quanto disso, na verdade, é medo de julgamento, medo de decepcionar alguém, medo de fracassar. Ela fala bastante também sobre a busca pela perfeição e sobre esse ideal de perfeição que a gente leva pra nossa vida em todos os âmbitos da vida, e como a vulnerabilidade e a imperfeição são aquilo que conectam as pessoas, e é algo que eu acredito muito e concordo muito. Ela também fala bastante sobre vida criativa, então tem várias partes muito interessantes sobre como dar e receber feedback, sobre como a gente perceber o que a gente deve ou não compartilhar com as pessoas em público, e o porquê da gente estar compartilhando o que a gente está compartilhando, porque a gente está criando o que a gente está criando. Tem algumas ideias muito interessantes que ela coloca no livro que ficaram muito comigo, por exemplo, o fato de que a gente sempre busca ver vulnerabilidade nos outros, a gente sempre busca que as pessoas sejam vulneráveis, que as pessoas sejam abertas, que as pessoas sejam elas mesmas, mas quanto a gente mesmo tem essa dificuldade e o porquê a gente tem essa dificuldade. É um livro que eu recomendo ler com calma mesmo, porque tem bastante informação pra absorver, e é um livro, inclusive, que eu pretendo reler algum dia com mais calma, grifando, separando mais as partes que eu acho interessantes e também fazendo um paralelo com a minha vida, porque isso que eu acho legal de livros de desenvolvimento pessoal é a gente realmente filtrar aquilo que faz sentido pra gente e depois aplicar isso na nossa vida, e é algo que eu gosto muito, assim, eu tenho gostado muito de livros de desenvolvimento pessoal e esse foi um dos meus favoritos dos últimos tempos, por isso que eu falei já tantas vezes dele, mas eu recomendo muito mesmo. E a Brené Brown também tem um TED Talk e um documentário na Netflix sobre vulnerabilidade, então fica a dica também pra vocês. O próximo livro é Macbeth, do William Shakespeare, que é uma peça de teatro, e eu li a edição da LPM, que tem 128 páginas, e também li pelo Kindle. William Shakespeare foi um poeta e dramaturgo que é um dos poetas e dramaturgos mais conhecidos do mundo, porque ele escrevia gêneros muito diferentes, então ele escrevia muito bem tanto comédias quanto tragédias, quanto poemas. Então tem até aquela teoria, né, de que Shakespeare na verdade nem existiu, em que eram vários escritores, porque tem muita gente que não acredita que uma pessoa escrevia coisas tão diferentes tão bem. Então ele foi e é até hoje um dos escritores mais populares que existem. Então, assim, falando a sinopse de Macbeth pra vocês sem spoilers, Macbeth era um general do exército que servia o reinado do rei Duncan, e aí um dia, voltando de uma batalha que ele tinha acabado de vencer, ele e um outro general, o Banquo, os dois
dois se depararam com 3 bruxas que vieram trazer uma profecia pra eles. E nessa profecia elas diziam 3 coisas. A primeira é que Macbeth seria promovido, a segunda é que um dia ele se tornaria o rei, e terceiro, que um dia os filhos do banco seriam os herdeiros do trono. E aí os dois ficaram tipo assim, tá bom. Porque primeiro Macbeth nem era parente do rei, nem era herdeiro do trono. Segundo, que se ele fosse o rei, como que os filhos do banco iam ser os herdeiros do trono? Nada fazia sentido, eles ficaram um pouco céticos em relação a isso. Mas aí eles voltam pro palácio e a primeira coisa que acontece quando eles chegam no palácio é que o rei Duncan promove o Macbeth. Ele fica tipo, Macbeth, você arrasou na batalha, top, te promovi. E aí, gente, Macbeth fica chocado, porque a primeira coisa que as bruxas falaram, a primeira parte da profecia, acabou de se realizar bem na frente dele. Então ele vai lá e conta tudo isso pra esposa dele, e aí o ceticismo dele começa a se tornar ambição, ele começa a se imaginar sendo rei, ele começa a se imaginar no poder. E aí a Lady Macbeth questiona ele e fala que o que faz do homem um homem não é o desejo de ter alguma coisa, o desejo de realizar alguma coisa, mas sim a ação, o que ele faz pra realizar aquilo. E aí, pensando nisso, ele decide assassinar o rei Duncan, então ele mata o rei e se torna o rei. E isso não é um spoiler, porque é aí que a história realmente começa a se desenvolver. Gente, eu tenho muita coisa pra falar de Macbeth, mas eu diria que eu adorei essa peça. Eu achei que ela teve um ar mais sombrio, mais de fantasia, que foi uma coisa que eu gostei muito. Uma coisa que eu acho muito interessante nas tragédias do Shakespeare é que, diferente das tragédias gregas, por exemplo, em que o herói ele recebe uma profecia e aí ele vai lá e luta para que essa profecia não se realize, então ele luta, né, contra o destino. Nas tragédias do Shakespeare, o herói luta contra outros homens, então no caso do Macbeth, ele luta contra outras pessoas pra que essa profecia se realize, porque ele quer cumprir essa profecia. Tem uma parte muito engraçada, inclusive, que as bruxas, elas ficam tipo, o quê? A gente falou isso? Não, amigo, não era pra fazer tudo isso não, esquece, relaxa. Elas ficam tipo fazendo a sonsa, e o Macbeth continua nessa ideia fixa da profecia, então a gente vê que, né, ele fica muito louco querendo realmente cumprir tudo, ao contrário do Édipo, coitado. E aí, pra mim, os grandes questionamentos, né, que surgiram aí nesse livro é de que, será que a ação realmente importa, mesmo que a gente saiba que isso infringe a ética, a moral, a liberdade das outras pessoas? Ou será que importa mais a gente ter o desejo e a gente não agir porque a gente sabe que aquilo não é certo, mesmo que seja o que a gente quer? E algo que eu questionei bastante foi porque até mesmo antes de ler esse livro eu já ouvia falar há muito tempo de que a Lady Macbeth era uma das maiores vilãs da literatura e que se não fosse por ela, Macbeth não seria tão ruim quanto ele é. Então as figuras femininas que aparecem nessa história, que são as bruxas e a Lady Macbeth, elas são vistas por muitas pessoas como as vilãs porque são elas que plantam o desejo na cabeça do Macbeth. Mas aí eu pergunto, ele já é crescido, né? Ele já é grande, né? Será que a ação não veio dele e que ele continuou fazendo tudo isso mesmo quando ninguém mais no livro concordava com ele? E aí tem uma parte no livro que me pegou bastante, assim, que é quando ele tá no poder depois de ter cometido vários crimes pra estar lá, e a Lady Macbeth fala, e agora? Quem vai tirar a gente do poder se as pessoas que poderiam questionar a gente não têm mais poder que a gente? Eu gostei muito do caráter psicológico mesmo dessa peça, de ver uma pessoa sendo consumida por essa ganância, por esse poder, e até virar um tirano. E infelizmente não teve como não traçar um paralelo com a vida real e com o que a gente tá vivendo, e saber que a gente tem Macbeth no poder, e que essa peça é mais atual do que nunca, o que é totalmente desesperador. Mas eu recomendo muito essa peça, e fiquei feliz de ler, então tô querendo ler mais peças de Shakespeare agora na quarentena, que eu tô tendo tempo. O próximo livro é um livro de poesia contemporânea, que é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro, e eu li a edição da editora Leia, que tem 208 páginas, e li pelo Kindle também. A autora desse livro é Amanda Lovelace, que é uma socióloga e escritora de poesias contemporâneas, e ela traz a temática dos contos de fada por uma ótica feminista, o que eu achei muito legal. Esse livro aborda assuntos como a autoestima, o feminino, as diferentes formas de opressão, e ela faz isso trazendo de volta a imagem da bruxa, que muitas vezes tem uma conotação negativa. A gente sabe que antigamente muitas mulheres eram perseguidas e queimadas vivas nas fogueiras, e principalmente na época da Inquisição houve a caça às bruxas. E essas bruxas, no caso, eram mulheres, por exemplo, que tinham crenças diferentes da igreja ou que preparavam remédios à base de plantas mais naturais. Então eram remédios, por exemplo, para aliviar dor do parto, para aliviar dores menstruais, para interromper gravidez ou para ter um propósito contraceptivo. Então isso
isso era visto como algo satânico na época, e até, por exemplo, curandeiras, parteiras eram vistas como bruxas, como feiticeiras, e essas mulheres eram perseguidas, eram presas, eram queimadas vivas. Então, nesse livro, ela relembra isso e ela ressignifica a palavra bruxa. E ela traz também vários questionamentos sobre o que são as nossas fogueiras hoje em dia, quais são as fogueiras, quais são os motivos que as mulheres são condenadas hoje em dia. E ela traz de uma ótica de resistência mesmo, de força, de poder da mulher. E quando a gente lê essas poesias, realmente vem esse sentimento de resistência, de revolta, de dor. E eu acho que é extremamente válido, né? Porque a gente carrega muito essas dores ancestrais sendo mulher. Então, foi um livro que me tocou bastante e eu recomendo bastante. E fiquei muito curiosa, inclusive, pra ler o primeiro dela, que é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, se eu não me engano. E aí, quando eu ler, eu também falo aqui pra vocês, mas fica a minha recomendação desse. O próximo livro é Billy and Me, que foi um livro que eu inclusive mostrei pra vocês num vlog que eu tava lendo e eu já tinha ele na minha estante. Foi o único livro desses tempos que eu li sem ser no Kindle, eu li o livro físico. A minha edição é da Penguin Books e tem 402 páginas e a autora é a Giovanna Fletcher. A Giovanna é atriz, jornalista, blogueira, youtuber. Ela começou a escrever escrevendo pra blogs e sites de revistas na Inglaterra e esse foi o primeiro livro que ela publicou. Esse livro conta a história da Sophie, que é uma mulher que vive num vilarejo da Inglaterra e ela trabalha numa casa de chás e bolos e ela adora ler, ela adora Jane Austen e ela gosta de viver onde ela vive, que é perto das pessoas que ela conhece, na zona de conforto dela. E aí uma produtora de filmes decide gravar o filme Orgulho e Preconceito lá nesse vilarejo e ela acaba conhecendo o Billy, que é o ator que interpreta Mr. Darcy e é um dos atores mais famosos aí da atualidade. Então eles se conhecem, eles se apaixonam e aí a premissa do livro é: será que a Sophie vai conseguir sair da zona de conforto dela e viver namorando uma pessoa que tá sempre nos holofotes e famosa? Então assim, eu fiquei bastante interessada em ler porque, como eu falei pra vocês, eu adorava ler fanfics e eu achei tipo isso com uma cara de fanfic surreal. E apesar de ser clichê, eu acho que clichês, quando são bem escritos e bem construídos, são maravilhosos. Então isso não é tipo um impedimento pra mim. Porém, no caso desse livro, eu achei que deixou bastante a desejar, porque, primeiro, eu achei que as personagens não foram muito bem construídas, eu achei que faltou muita profundidade, faltou surpresa, e aí a pouca mudança que esses personagens tiveram, geralmente eram por motivos muito repentinos, e geralmente era porque surgia uma pessoa amada. E também achei que o enredo poderia ter sido melhor desenvolvido, porque é um livro de 402 páginas, as partes que eu queria mais ter visto, ela passou muito rápido, ou ela só citou. Eu tentei gostar desse livro porque eu adoro a Gi e eu tinha adorado a premissa. Inclusive eu conheci a Gi porque eu amo o McFly, é uma das minhas bandas favoritas e o Tom do McFly é o marido dela, então foi através dele que eu conheci a Gi. Então assim, foi um livro que eu gostei? Não. Foi um livro que eu detestei? Não. Foi um livro que ficou tipo assim no limbo e que eu li. E é isso, gente. O próximo livro se chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e eu também li a edição da Editora Sextante, que tem 224 páginas, e também li pelo Kindle. Pra quem não conhece o Eckhart Tolle, ele é um pesquisador da Universidade de Cambridge que se dedica a pesquisar sobre espiritualidade. Desde que ele teve aí o despertar espiritual dele, ele passou a dedicar a vida dele para estudar isso e compartilhar também as experiências dele. E eu conheci ele assistindo essas palestras pelo YouTube. Geralmente nas palestras vai a audiência lá, o público faz uma pergunta. Então o livro é nesse formato também, o que eu achei bastante interessante. Apesar de eu achar que algumas partes foram bastante repetitivas, eu senti que era para realmente ajudar a gente a entender os conceitos que ele estava apresentando no livro, porque às vezes pode ser um pouco confuso. Então ele fala bastante sobre como a gente pode viver no momento presente, se desvinculando um pouco da nossa mente e entendendo que a gente não é o que a gente pensa, e como a gente pode observar os nossos pensamentos de um lugar neutro e viver a nossa vida mais desperto e mais consciente. Então ele usa bastante o princípio do mindfulness, que é a atenção plena, e inclusive ele dá vários exercícios durante o livro que eu adorei, gente, sério, exercícios incríveis, assim, bem simples mesmo, de você se colocar no momento presente, de meditação. Amei, sério, tipo, senti uma paz surreal enquanto eu li esse livro. E ele apresenta vários conceitos do budismo, cristianismo, hinduísmo e várias outras crenças espirituais nesse livro, o que eu achei muito interessante também. E, gente, eu adoro o Eckhart, mas
Assim como tudo na vida, eu acho que a gente tem que filtrar o que faz sentido pra gente. Então, por exemplo, quando ele fala sobre o sofrimento, né, ele vem com uma visão bastante budista de que o sofrimento, ele é sempre uma resistência àquilo que tá acontecendo, e eu concordo muito, mas eu também acho que a gente precisa abrir a conversa e considerar que muitas vezes o sofrimento vem de formas diferentes para pessoas diferentes e que a gente não pode invalidar isso de maneira alguma. Não acho que foi a intenção dele nesse livro, eu acho que a intenção dele nesse livro é realmente apresentar o ideal. Eu acho que a espiritualidade, ela sempre apresenta pra gente as respostas e os caminhos, mas colocar em prática é sempre muito subjetivo, muito pessoal. A gente precisa levar em consideração que, por exemplo, quem tem ansiedade, quem tem depressão, é algo que tá acontecendo com o seu corpo, então a gente precisa validar essas doenças, validar esses sentimentos. Tem uma parte, inclusive, que ele fala sobre TPM e a relação disso com a mulher, e me incomodou bastante porque ele pode ser a pessoa mais iluminada do mundo, mas ele é um homem cis que não menstrua. Então, apesar de ter amado esse livro, eu quero realmente apontar isso porque foram questões que eu acho que a gente tem que falar sobre e que a gente tem que considerar, e foi algo que eu precisei realmente filtrar. Então, recomendo a leitura pra vocês, mas também aconselho vocês a fazerem o mesmo. Bom, gente, esses são os livros que eu li por enquanto na quarentena. Eu separei 5 porque eu acho que 5 é um número que dá pra eu desenvolver melhor as ideias e ao mesmo tempo não ficar tão grande o vídeo. Eu tô pensando também em separar algumas frases de livros que eu tenho gostado e colocar lá no destaques do Instagram e fazer as resenhas aqui no YouTube, que aqui no YouTube a gente consegue falar um pouco mais sobre, que eu fico nervosa, gente, quando tem stories tem que falar super rápido, eu não consigo. Então, eu pensei em fazer desse jeito. E se você ainda não me acompanha no Instagram, pode ficar à vontade pra acompanhar caso você queira. O meu Instagram é esse aqui, então a gente se vê por lá também. Então é isso, gente, muito obrigada por vocês assistirem, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Never was. Ooh, I thought it'd be me.